Bom dia! Bom dia! Quando você vai ao médico, você conta tudo pra ele? Tudo mesmo. Fala a verdade, tem algumas coisas que você fica assim, com um pouquinho de vergonha de contar pro médico? Ou depois você lembra que bem na hora da consulta você acabou se esquecendo de uma coisa super importante? Então, é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje. A gente vai mostrar que esquecer ou não contar algumas coisas pro médico pode fazer mal pra sua saúde. Para isso, quem participa hoje conosco já está no consultório dele, aqui todo chique, Dr. Zé Bento, ginecologista, consultor do programa. Bem-vindo, doutor. Nós estamos entrando no consultório do senhor, tudo bem? Lógico, é um prazer. Sejam bem-vindos vocês também aqui no consultório do Bem-Estar. Isso! A gente vai falar hoje de 3 coisas que você não pode esquecer de contar, principalmente para o ginecologista. Vamos começar logo com a primeira aqui? Vamos embora. Tá aqui, ó, o segredo no pé do ouvido. Tem gente que conta no pé do ouvido mesmo, assim, aquela que tem vergonha de contar alguma coisa? Tem, viu? Tem gente que fala até mais baixinho. Eu falo assim, olha, não precisa falar tão baixo, porque só estamos nós dois aqui, não tem ninguém vai escutar mesmo, né? Mas é verdade, algumas pacientes e pacientes também, pode ser os homens também, esquecem às vezes de contar que está tomando alguns medicamentos. E às vezes uma interação medicamentosa pode atrapalhar no diagnóstico e pode atrapalhar até no tratamento daquela queixa que levou ele ao consultório. Doutor, Fala, Fê. Não, eu ia dizer que a mulher ficaria constrangida, por exemplo, de contar que está tomando um remédio para emagrecer, por exemplo. Existe isso? Existe isso. É uma coisa impressionante se eu te contar, Fernando, que os pacientes às vezes mentem para o seu médico numa consulta. Imagine, você vai numa consulta médica, porque você está com uma queixa, você paga essa consulta para esse médico, para saber a opinião desse médico, e você fala mentira. Quem sai perdendo? Lógico, é o próprio paciente, é o próprio cliente que vai lá e está contando mentira. Agora, você tem que contar não só o que o médico pergunta, exatamente o que ele pergunta, e tem que contar para ele algumas coisas dos seus hábitos de vida e os medicamentos que você está tomando. Isso é fundamental. Às vezes escreve, porque às vezes você pode esquecer. Às vezes às vezes a gente esquece mesmo. Por exemplo, teve uma dor de cabeça, tomou um analgésico. Aquele de venda livre que você compra na farmácia mesmo. Esse remédio pode fazer diferença? Pode fazer uma interferência, por exemplo, no uso da pílula anticoncepcional? Não, esse remédio não. Mas, por exemplo, um antibiótico. Um antibiótico que você vai tomar, você tem que falar para o seu médico que você está, por exemplo, tomando pílula anticoncepcional, porque pode cortar o efeito da pílula, pode diminuir o efeito da pílula. Você precisa usar um outro método contraceptivo. Alguns anticonvulsivantes, alguns medicamentos para dormir também podem alterar. Então, tudo isso deve ser contado para o médico. O Fernando falou do remédio de emagrecer. Remédio para emagrecer também interfere? Com a pílula, dependendo do que contém nesse remédio para emagrecer, pode interferir na pílula. Porque a pílula depende de uma absorção no seu estômago. Você ingere, você tem que absorver no seu estômago. Se você tiver qualquer disfunção estomacal, por exemplo, uma gastrite, uma úlcera, isso pode interferir na absorção desses hormônios e pode interferir, então, na sua ovulação. Vamos passar, então, para a segunda coisa que você precisa contar para o seu ginecologista. Olha só. Mesmo que seja só de vez em quando você fuma, você precisa dizer isso ao ginecologista. Muitas mulheres não sabem o quanto isso é importante, essa bomba, essa relação bombástica entre pílula anticoncepcional e cigarro. E quem vai mostrar pra gente é a Marina Araújo. Você sabia que o cigarro e a pílula anticoncepcional, os dois juntinhos, podem gerar uma combinação péssima, que pode ser explosiva para a sua saúde? Pois é, agora será que as mulheres sabem disso? Será que elas contam para o ginecologista delas que elas fumam? Será que elas pensam nisso na hora de tomar a pílula anticoncepcional? É o que a gente vai ver agora. Você fuma? Fumo. Você fuma? Fumo. Fumo, mas eu fumo pouco. Então você se considera fumante? Com certeza. E o ginecologista de vocês sabe? Sabe. Vocês fumam? Sabe. Sabe. A maioria não conta. Nem passou pela sua cabeça comentar? Nunca.
Sabia que a combinação de pílula anticoncepcional com cigarro não é legal para a saúde? Não sabia. Nunca tinha ouvido falar. Não. Eu sabia que tinha, mas não a ver com a pílula anticoncepcional. Eu achava que era só do cigarro. Anticoncepcional por causa do cigarro. Parei de ter essa proteção justamente por saber que faz muito mal. Foi uma opção minha e depois de muito meu médico alertar, né? São combinações bombásticas, não combinam. Você acha que poucas mulheres sabem disso? Acho, assim como eu, acho que poucas sabem. A pílula de vocês acham que é uma pílula especial, com hormônio especial, porque vocês são fumantes? Acho que não. Provavelmente não. Você acha que a junção, a combinação de pílula anticoncepcional com o cigarrinho, só aquele cigarrinho eventual, é mais branda do que uma combinação de um fumante inveterado? Acho. Acha? A gente se engana que sim. Não sei se é, mas eu acho que faz mal, né? Sempre. Fumar não é bom. Nunca é bom. Agora, já sabendo disso, você acha que você vai contar pro seu ginecologista que você fuma, mesmo que pouquinho? Agora eu vou, pra saber até o que ele recomenda, né? Muito bem, né, doutor Zé Bento? Duas coisas importantes. Fumar pouquinho não existe. Não fuma, existe. né? Fuma. E é engraçado que as pessoas têm vergonha, né, de falar hoje o cigarro ficou uma coisa feia. Então as pessoas têm vergonha de Deixa eu falar. ver aquela moça, ela preferiu parar de tomar a pílula do que parar de fumar. Não é incrível? Quer dizer, em vez de falar assim, olha, então eu vou parar de fumar para tomar a pílula protege a mulher contra várias doenças, protege contra o câncer de ovário, protege contra a endometriose, protege contra algumas infecções. Mas mesmo assim, ela prefere então parar a pílula e continuar fumando. Quer dizer, está errado. Hoje a pílula, o cigarro interfere até na gravidez. A gente sabe que interfere. Mas mesmo antes de você engravidar, você tem que parar de fumar. Às vezes 6 meses antes. Tem trabalhos, para você ter uma ideia, que quando a mulher fuma, e aí sabe que está grávida, esse efeito do cigarro ainda continua. E o seu filho, se for menino, vai ter um testículo menor, 25% menor. Se a mãe fumou. Se a mãe fumou. E se ela fuma, vai ser menor ainda. Agora, descontando a gravidez aí, uma pessoa que não quer ficar grávida, que está tomando pílula e que está fumando, qual é o maior risco que ela corre? O maior risco é de trombose, infarto do miocárdio, derrame cerebral. Uma gordinha, então, aumenta mais esse risco. Sedentarismo aumenta mais esse risco. E algumas mulheres que têm trombofilia, alterações na coagulação sanguínea, aumenta ainda mais. Então, é uma bomba atômica, não é uma bombinha, é uma bomba atômica. Você pode ficar sequelada. O que é sequelado? Você pode ficar na cama para o resto da sua vida por causa de um derrame cerebral. Tem alguma pílula que, associada ao cigarro, traz menos risco de trombose? Tem. As pílulas de progesterona. Nós temos 2 tipos de pílula anticoncepcional. Nós temos a combinada e temos a de progesterona. Vou botar para cá, deixa eu botar aqui. Ótimo. Essa aqui é de progesterona e a combinada. Muito bem. A combinada tem um componente progestacional e tem um componente estrogênico. A de progesterona é só de progesterona. O grande vilão na pílula anticoncepcional é o componente estrogênico. É esse que pode dar a trombose. Mas veja, é raro. Para a gente entender em casa, vamos pegar o Maracanã e vamos colocar no Maracanã 100 mil mulheres. Vamos dizer que cabam 100 mil mulheres no Maracanã, que não tomam pílula. A chance de ter trombose são 3 no Maracanã de 100 mil. Agora vamos colocar nesse mesmo Maracanã as mulheres que tomam pílula anticoncepcional. A chance de ter trombose chega a 30. Agora vamos botar nesse Maracanã mulheres grávidas. Mulheres grávidas aumenta ainda mais a chance. 300 vão ter uma trombose. Então veja que a gravidez é até pior do que pílula anticoncepcional. Se bem indicada, pílula protege muito mais a mulher do que tem efeitos deletérios. O importante é contar ao ginecologista e pegar a indicação dele para saber a pílula correta. Sempre, Mariana. E outra coisa, nunca trocar a receita do ginecologista na farmácia. Isso é muito, muito perigoso. Você não troque a receita do que o seu ginecologista orientou
na farmácia. Chega lá na farmácia, não tem aquela pílula que ele orientou, você fala... Não, essa aqui é a mesma. Olha, toma essa aqui, que essa aqui é a mesma. Não é a mesma coisa. Ele não sabe se é a mesma, ele não sabe o seu quadro clínico, é o seu ginecologista que vai te orientar. Muito bem, está começando hoje aqui em São Paulo, doutor Zé Bento, uma exposição muito interessante sobre a osteoporose. A gente já falou aqui várias vezes, osteoporose é um problema nos ossos, o osso perde a porosidade, vai ficando mais fraco, isso causa fratura, é uma das grandes causas de fraturas, principalmente nos idosos. E essa exposição aqui em São Paulo mostra como prevenir e o que acontece principalmente com o nosso osso quando tem esse problema. A gente vai fazer contato agora ao vivo com o Felipe Ciani, que está na abertura da exposição, e tem um jeito muito fácil de entender o que é a osteoporose, né, Felipe? Um jeito fácil e imenso, não é não? Bom dia. Gigantesco, Fernando. Bom dia para você, bom dia para Mariana, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente nessa manhã maravilhosa que está fazendo aqui no Parque do Ibirapuera, onde a gente chegou e se deparou com isso daqui, ó. Parece um iglu gigantesco. O que ele parece para você olhando assim nesse formato, mais ou menos, Fernando? Dá para ter uma ideia? Um pente. Um pente? É um osso gigante. Uma usina É um osso termoelétrica. gigante, ó. Tá vendo o formato? É um ossão, um osso gigantesco e justamente é um osso, ó, tá vendo? Tem o formato do osso, é redondinho por aqui, aí ele fica mais baixinho para lá, só que é um osso oco. A gente vai entrar agora nesse osso porque é justamente aqui dentro que acontece essa exposição, uma exposição bastante interessante, cheia de coisas para a gente conseguir mostrar e entender o que é essa doença, por que ela é tão perigosa. E logo de cara a gente já tem um monte de informação, umas curiosidades muito legais. Dá uma olhada, Fernando. Você sabia, por exemplo, que um gato tem mais ossos que uma pessoa adulta? Coisa louca isso, né? Um gato pequenininho daquele tamanho tem mais osso do que eu, do que você, do que a Mariana, do que todo mundo. Ainda tem 7 vidas, Felipe. Maluco. Exatamente, então você multiplica essa quantidade de ossos por 7, haja osso num gato só, né? Agora olha só, tem uma outra coisa muito interessante aqui também, estalar dedos. Sabe aquela coisa que a gente vive fazendo assim, ó? Eu faço direto, o tempo inteiro. Isso é um mal gigantesco, ó. Pode causar artrite, pode causar artrose, vários problemas que eu, por exemplo, não fazia a menor ideia. Isso é muito perigoso. A partir de hoje vou tentar estalar os dedos o mínimo possível. A gente encontrou um amigo nosso aqui também, muito conhecido. Meio magrelinho, tá vendo? Ele dá tchauzinho, ele dá oi pra vocês aí no estúdio, pra todo mundo que tá em casa. Exatamente, ó. É o Serafim, o próprio. Mais ou menos por aí. Ele é magrelo justamente pro pessoal poder encostar, pro pessoal poder mexer. A ideia não é só olhar, a ideia aqui é realmente a gente interagir, ó, dar uma olhadinha como é que são os nossos ossos, pegar, dar uma olhada e mesmo mexer nele para entender como é que a gente é por dentro. Aqui o pessoal também colocou algumas coisas para assustar mesmo, sabe? Raio-X de gente que tem ou teve osteoporose, né? E infelizmente já morreu, porque a gente sabe que é uma doença que às vezes a pessoa pode ter uma fratura muito grave, às vezes é difícil da pessoa conseguir se recompor, aí colar, como a gente diz, aquele osso, né? Para cá, a gente tem outras coisas bastante interessantes também, como por exemplo esse osso gigantesco, ó, um outro osso grandão, ele é cortado no meio e aqui dentro a gente consegue ter aí a formação desse osso, todas as camadas que tem por dentro, para a gente justamente ter mais informação e entender como é que a gente é por baixo da nossa pele. Aqui tem aquela brincadeirinha de festa junina, sabe, Fernando? Aquela pescaria, aquela coisa que a gente pega a varia e pesca. O pessoal pesca aqui ossinhos. E aí cada ossinho tem uma dica. Aqui, por exemplo, ó, atividade física, musculação, corrida, justamente para a gente conseguir prevenir a osteoporose. Portanto, uma dica bem bacana que a gente já viu aqui, atividade física é bastante importante. Quando a gente abre essas cortinas aqui, a gente vem para a última parte, para o último setor dessa exposição. Aí no chão, a gente percebe que é um jogo de tabuleiro gigante. A gente joga esse dado aqui, ó, aí o dado vai cair num número, a gente anda aí, por exemplo, ó, 2 casas e tem uma dica. Coma frutas, verduras e legumes, justamente sua saúde agradece e aí a gente consegue também prevenir. E a dica final, um sol bem grandão. Tome bastante sol, vá para a praia, que isso vai fazer muito bem para os seus ossos. Obrigado, é por aí. Deu para ter uma boa aula de osteoporose, não deu não? Ótimo. Deixa a doutora Márcia te ouvir, viu, Ciani? Tome bastante sol, vai pra praia. Naqueles horários recomendados, gente. Antes das 10 horas da manhã, um pouquinho por dia só. Pelo amor de Deus, senão a doutora Márcia mata a gente. É. O banho já tem que ser de 5 minutos. Vai dar um puxão de orelha quando eu chegar. Ô, Felipe, a exposição é aí no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. É de graça e fica durante esse fim de semana? Fica até o fim de semana, depois ela vai viajar por várias outras cidades, ó, vai para Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, depois volta para São Paulo, mais uma oportunidade, vai para o Rio de Janeiro, vai para Curitiba, então bastante gente vai poder ter acesso a todas essas informações bem legais que a gente acabou de mostrar. Ótimo, Felipe. Então tá, muito obrigado. Depois você volta, mostra mais um pouco dessa exposição. Feliz da exposição que vai para Belo Horizonte. Obrigado, Felipe.
Valeu! É o seguinte, tem mais Felipe Ciani agora, porque ele vai mostrar pra gente a importância da vacinação. As mulheres grávidas precisam ter esse cuidado também. Mariana tem, né? Com vacinação, tem a sua cartela, tá prestando atenção, porque esse pode ser um problema também na gravidez. Felipe Ciani mostra pra gente a Beatriz. Vamos conhecer? Tá vendo essa manchinha aí no rosto da Beatriz? Não? Então olha um pouquinho mais de perto. Não, um pouquinho mais ainda. Aí, tá vendo agora? Aí, ó. Viu? Então, hoje é só uma bolinha minúscula no rosto da Beatriz, mas quando ela dá uma olhadinha de vez em quando, assim, em frente ao espelho, vem uma lembrança bem desagradável de um baita susto que ela tomou nessa época aqui, ó, quando ela estava grávida. Eu fui no espelho, vi umas bolinhas aqui e eu sabia que não era alergia, não era nada. Eu estava com catapora, tive certeza disso na hora que eu olhei. Ela jura que ficou uma marca no queixo, mas não dá nem pra ver. Se bem que isso pra ela nem importa. Eu não estava preocupada com a marca em mim, eu estava preocupada se fosse dar alguma coisa com a criança. E o risco existia. A catapora na gravidez pode causar um monte de problemas no bebê, de má formação até a morte em casos extremos. A partir daí, o que era uma gravidez tranquila virou uma fase de acompanhamento intenso. Eu fiz muito ultrassom, eu tive um acompanhamento como se eu tivesse múltiplos, assim, um acompanhamento mais intenso. E deu tudo certo. Quer dizer, na hora do parto, ela tomou um baita susto. Eu fiz cesárea e ele não chorou. Daí eu fiquei um pouco apreensiva. Mas a agonia foi breve. Daqui a pouco eu escutei o choro dele e tudo bem. Ufa! Que alívio, né? O bebê que tinha preguiça de chorar abriu o maior berreiro na hora de tomar o primeiro banho. E olha que ironia, acabou virando um apaixonado por água. Adorava tirar foto na piscina de plástico do sítio da família. Ele engatinhou cedo, ele andou com 10 meses, nada, faz esportes, vai pra escola, tem os amigos, tudo normal. Ou seja, foi só um susto que ela poderia ter evitado. A minha médica tinha falado que da vacina da catapora, mas eu acho que eu estava num outro momento que a coisa não veio. Eu não lembro direito dessa época. Eu lembro que eu estava afins de engravidar, eu lembro disso. Era à vontade. É. E aí nem lembrou da vacina, né? Mas depois do que a Beatriz passou, pergunta se ela esquece das vacinas do filho. Aí a de varicela, tá vendo? Mesma coisa que catapora. Eu espero que outras mães pensem nisso, ver todo o quadro de vacinação, a carteirinha, se está tudo correto, não deixar passar. E para falar mais sobre a importância da vacinação, a gente está recebendo aqui agora no estúdio o Dr. Renato Kifuri. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Mariana. Dr. Renato é presidente da associação, não, da Sociedade Brasileira de Imunizações. A gente viu aí um caso que deu certo. Por acaso, poderia ter dado errado, né? O que o Felipe Ciani falou é verdade, foi só um susto, mas poderia ter sido pior. Qual a importância da vacina da catapora? Não é uma vacina só de criança, né? A vacinação, a vacina contra a catapora está no calendário infantil. A gente recomenda para as crianças de rotina. Mas lembrar que aquelas mulheres, adultos, mesmo os homens também, que não tiveram a doença na sua infância, correm o risco de adquiri-la quando mais velhos. Tem uma doença mais grave e na gestante, se adquire quando está grávida, existe o risco de malformação do bebê, de abortamentos. Então, vacinar os adultos que não tiveram catapora ou qualquer outra dessas doenças hoje que a gente consegue prevenir por vacinas na infância é muito importante. A vacinação da catapora no adulto ela é feita em 2 doses, Mariana. Toma uma dose e depois de 3 meses toma-se a segunda dose. Essas vacinas feitas fora da gestação, dão tranquilidade para a mulher entrar numa gravidez mais protegida. Então, proteger-se contra catapora, sarampo, rubéola é fundamental para uma mulher que deseja engravidar. A vacina da rubéola, o senhor falou, por exemplo, que a gente sabe também que tem consequências se a mulher estiver grávida e contrair a rubéola. Ela pode ser tomada durante a gestação? Ela tem que ser tomada antes, né? Tem que tomar antes. Algumas vacinas são feitas, que nós chamamos com os vírus vivos, né? Então, essas febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, não podem ser feitas na gravidez. Então, nós fazemos no planejamento familiar. Aquela mulher que deseja engravidar e ainda não recebeu essas vacinas na sua infância, na sua adolescência, devem sim receber nesse momento pré-concepcional, ou seja, antes de engravidar. E lembrar que também que se não tomou na gravidez, ela pode tomar assim que o bebê nasce, no puerpério imediato. Nasceu o bebê, não tinha tomado antes, toma quando o bebê nasce. Qual que é a importância das pessoas terem essa carteirinha de vacinação em casa? As mulheres, às vezes, saem da casa dos pais, casam, esquecem a carteirinha, não sabem mais onde colocou. Como é que faz?
Foi-se o tempo que vacina era só para crianças, né? A gente tinha, hoje em dia, um cuidado. Todos nós sabemos onde está a carteira de vacina dos nossos filhos, mas o nosso documento vacinal, poucos de nós guarda, sabe que vacinas tomou. E hoje as oportunidades de prevenção com vacinas é para toda a vida. Nós temos hoje o calendário, a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda um calendário de 0 a 100 anos. Então, nós temos a vacina do adulto, do idoso, do viajante, do adolescente, da gestante. As oportunidades de prevenção de doenças através de vacina são inúmeras. E quando a gente fala em vacinar a mulher, a gente fala na vacinação de uma pessoa que é responsável pela saúde da família. Geralmente é a mulher que comanda a vacinação do marido, do filho, da empregada, do vizinho, enfim, de todos que trabalham naquela residência. Então, vacinar a mulher é fundamental. O adulto, de uma maneira geral, precisa tomar as vacinas que são direcionadas para ele, HPV, coqueluche, tétano, difteria, e muitas vezes precisa receber vacinas que não recebeu na sua infância, porque não existiam. Por exemplo, a hepatite B é um exemplo clássico. Quando nós adultos... Hoje as crianças tomam vacina de hepatite B, mas quando nós adultos éramos crianças, não existia essa vacina. Por isso a importância, a gente está aqui, a nossa carteirinha de vacinação do bem-estar. Tenha uma na sua casa. Mais informação na nossa página da internet, g1.com.br/bem-estar. Obrigada, doutor Renato. Obrigado você, Mariana, em dia com as suas vacinas, né? Exatamente. A gente vai falar de outra situação onde a mulher é fundamental. Fernando, me ajuda no coro do nosso tradicional. O que acontece? Elas são aflitas, elas exclamam a todo tempo: meu filho não come. Mais um capítulo para você. Tudo bom, Marcela? Já passou, tem que chegar uma surpresa hoje. Eu sou a Fernanda, oi, tudo bem? E não é que a Manu também tinha uma surpresa? Apareceu vestida de fada. Nossa, mas o que é isso? Uma fada de língua azul? Por que essa língua tá azul, hein? Pirulito azul. Você come um pirulito. Pirulito antes do almoço? Ai, 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 fada de língua azul. Vamos pra mesa. Não, vamos comer. Você vai só assistir, você vai almoçar, não vai? Posso assistir você almoçar? Marcela, e me conta, o que você fez pro almoço hoje? Eu fiz frango milanesa com molho branco. Eu vou colocar Purê, arroz com cenoura e tomate. Cenoura? Eu não gosto de cenoura. É igual do coelho, lembra? Coelho? Craque. Vamos lá, coelho. Só um pouquinho. Tá ruim? Purê? Tá ruim? Nada. Fala, vai. Gostou? Tá bom? Mais ou menos. Mais ou menos, não. Por quê? É melhor brincar do que comer. Comer é chato. Não ficou nem 5 minutos e você já quer sair da mesa? Não. E aí, vamos comer mais? Ó o papai, ó. Ó, seu pai já acabou. Papai, come rápido. Você lembra o que o Dr. Mauro Fisber, que é o pediatra, não é? Que tá acompanhando as crianças, falou pra você, Augusto? É muito importante você dar uma tranquilizada nesse aspecto de ritmo, porque ela vai seguir, claramente. Você é o herói, está numa fase boa, e então ela vai seguir. Se o papai pode, por que eu não posso? Mamãe também não pode. Mãe, não precisa comer tão rápido assim, não. E você, Manu? Que sabe tudo? Vamos provar mais uma cenoura? Não, já provei. Não gostei. Pronto. Não. A cenoura, bom, essa... Não comeu. Mas e o suco? Ah, e ela tomou bastante. Tá. Você tem ideia de qual é a capacidade do estômago da Manu de armazenamento em ml? Não. Vem aqui, Manu. Vem, fada. Fecha a mãozinha, Manu. Fecha a mãozinha. O estômago dela é um pouquinho maior que um punho fechado. Se encher de suco... Vai ter espaço para comida? E ela já saiu da mesa. Já foi. Você acha que eu deveria insistir, Priscila, em a esquentar a comida de novo e ir atrás dela, insistir que ela comece? Para favorecer a educação alimentar da Manuela, o ideal seria você
seguir as regras do almoço da sua casa. Retira a mesa, você vai continuar almoçando? Não. Seu marido vai continuar almoçando? Então a Manuela também não vai continuar almoçando. Bom, com isso a Marcela já aprendeu duas coisas, né? Não pode dar tanto suco pra Manu. E se ela sair da mesa, não vai comer mais. Mesmo que ainda estiver com fome. Próximos capítulos em breve aqui no Bem-Estar e daqui a pouquinho você vai saber qual é a terceira coisa que você precisa contar pro seu médico. A gente volta já.